Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse modelo de luminária chamado Frameless da marca Toshiba. Esse modelo é um modelo com 32 watts, né, com 3.200 lumens, temperatura de cor de 3.000 graus Kelvin. Qual é o objetivo, do vídeo de hoje? Eu vou mostrar as principais funcionalidades e características dessa luminária na parte 1 do vídeo. Na parte 2, de maneira mais detalhada, para o pessoal que gosta mais da área de elétrica e de eletrônica, eu vou mostrar a parte interna e falar algumas características de funcionamento então da eletrônica desse tipo de luminária. Então vamos lá para a parte 1. Dentro da caixa vem um manual de instalação de informações e de garantia. Vem também os dois clips, que a gente já vai ver para que serve, Um par de buchas e parafusos para fixação e a luminária, que é o que nos interessa, A luminária, como vocês podem ver, ela tem esse suporte aqui, vamos tentar tirar ele fora, Esse suporte é o suporte da luminária, onde a gente pode colocar ele de embutir, ou de sobrepor. Esse suporte é o que faz, e que permite essa adaptação, e colocação ela numa caixinha de teto. A gente já vai dar uma olhadinha ali. E ela tem esses clips, tá, pessoal? Esses clips aqui, onde são presas as molinhas, de sustentação quando a gente for trabalhar, ou for usar ela num lugar de sobrepor. Então vamos dar uma olhadinha. Essa caixinha plástica aqui é uma caixinha plástica que eu confesso para vocês que eu não entendi. Eu achei que fosse o reator, na verdade não é só um acabamento, uma proteção aqui para esse cabo. Essa aqui é uma caixinha de laje, de teto, que a gente põe, que é da marca Tigre, Existe outra parte que acopla aqui, que eu não tenho ela aqui, mas só para que vocês possam perceber, Então esse engate, permite, essa caixinha vai no teto, esse engate, essa adaptação plástica que vem aqui, ela é feita justamente para se instalar, então, na caixinha, colocando ela de maneira apropriada, eu diria, adequada, conforme a furação que a gente tem, Então é possível prender essa caixinha, ela vai ser presa no teto, de modo que a gente consiga, então, com isso, colocando clips aqui nessa posição, encaixar, a luminária dentro da caixinha e ela vai ficar, então, rente ao teto. Isso é prático, por um lado, por outro lado, eu não sei se ela vai ser tão prática na hora de encaixar. A gente vai tentar, vamos fazer um vídeo aqui, vamos mostrar no vídeo esse processo de instalação e ver se isso acaba sendo prático ou não. Eu fixei então aquele suporte na parte interna aqui de maneira apropriada. Acho que essa furação ela podia ser melhorada, para encaixar aqui e dar mais opções, para a gente fazer um ajuste. Mas enfim, isso vai do fabricante, quem sabe no futuro melhorar. E aí vamos tentar encaixar, tá, pessoal? Eu descobri que essa caixinha então, ela é, como eu já comentei para vocês, ela não é um reator, é apenas um encaixe, mas ela é um limitador, para fazer com que essas partezinhas laranjas, esses suportezinhos laranjas, elas fiquem encostadas aqui e permitam o encaixe perfeito da luminária quando a gente for colocar ela no teto. Então a gente colocando, vamos tentar olhar por cima aqui para ver como é que fica, ela vai encaixar de maneira perfeita, digamos assim, essa caixinha branca, ela vai orientar o encaixe da luminária. Descobri que prendendo a luminária sem a parte plástica aqui, ela fica mais fácil. A gente consegue encaixar ela, obviamente apertando aqui pelo centro, a gente vai conseguir fazer um perfeito encaixe e depois fica mais fácil de a gente encaixar a parte plástica aqui. Esse engate aqui, pessoal, eu achei muito ruim. É algo que precisa ser melhorado. Para tirar, eu vou ter que forçar a luminária, se ela estiver presa na laje, no teto, com risco até de quebrar. Então não é algo prático. E aqui foi fácil encaixar porque eu estou vendo a parte de trás. Na laje eu não vou ter essa situação. Então isso pode ser um problema. Visto que assim é difícil instalar, uma maneira que talvez seja a maneira mais prática de a gente fazer a instalação no teto, com essa situação, é literalmente cortando esse conjunto aqui, tá? Vai ficar dessa maneira a instalação cortada aqui, tiramos esse suporte, esse engate que ele tem aqui, e as alcinhas, essas presilhas que a gente tem de mola, elas vão entrar aqui de maneira muito mais fácil. Então vamos ver se isso procede. Olha só, com a luminária, com a caixa, com a laje, com uma caixinha fixada dessa maneira no teto, possível, com a luminária também sem a caixinha branca aqui, a gente simplesmente levantar, as duas molinhas, prender elas, e colocando elas aqui, vamos ver ela aqui pelo outro lado, a gente vai encaixar, a própria molinha vai fazer pressão e a gente consegue manter a caixinha
de maneira bem instalada, né? Sem estresse. Qual é a grande característica, né? E por que essa luminária é chamada de frameless, né? Porque, vocês percebam, ela não tem a borda, né? A borda aqui é uma borda de acrílico. É uma borda de acrílico que, quando ligada, também fica iluminada. Notem, né? Aqui eu tenho um tamanho, né? Eu tenho uma altura bastante pequena, eu diria, né? Ela fica bem rente ao teto, diferente das outras luminárias que possuem borda. Eu vou mostrar aqui para vocês outras luminárias. Aqui a ideia é comparar então essas três luminárias que a gente tem aqui, né? Essa aqui é a frameless, né? Sem borda. Notem como ela é estreita, né? Ela é mais baixa, né? Do que essa aqui, que é uma de 40 por 40, também de 32 watts. E essa daqui, que é de 24 watts, que tem 28 por 28 com 28 milímetros de altura. Então percebam a diferença que a gente tem, né? Essa daqui tem apenas 20 milímetros de altura, o que garante uma boa... o que faz com que essa luminária seja bastante discreta, né, no uso dela. Vantagens e desvantagens, tá, pessoal? Do ponto de vista de iluminação, para que vocês possam fazer a escolha da maneira mais correta possível. Essa luminária aqui é a frameless, né, em função dela ter uma disposição do LED diferente, né, diretamente apontada então para essa parte de plástico que ilumina. Ela consegue gerar 3.200 lumens, com uma potência então de 32 watts, o que dá uma eficiência luminosa de 100 lumens por watts. Essa luminária aqui é uma luminária de 40 por 40, que também tem 32 watts de potência, ela gera 2.400 lumens, ou seja, bem menos, né? Essa aqui gera 3.200 lumens e essa 2.400 lumens, uma eficiência luminosa então de 75 lumens por watt, ou seja, bem menor, né? Apesar do tamanho dela maior, a gente achar que gera mais luz, não gera. Essa daqui gera bem mais luz, né? E essa outra menor aqui, que é uma de 24 watts, ela gera 1.800 lumens, também com eficiência de 75 lumens por watt. Então, dessas três opções, né, tamanho não é documento, né, pessoal? A menorzinha, aqui essa de 32 watts, frameless, gera 3.200 lumens, o que é bem melhor, né? O que acaba gerando muito mais luz, né, para o espaço naquele ambiente que a gente quer. Comparando as duas luminárias, né, pessoal? Essa aqui, então, ela não vem com o reator externo, né? O reator dela, com certeza, está na parte interna dela, né? Essa outra luminária aqui, eu já tirei os parafusos, né? Ela possui um reator externo, que se der problema, a gente consegue acabar trocando, né? E ela tem um perfil de alumínio aqui, então, que sustenta ou suporta, né, toda a parte plástica que a gente tem aqui. E aqui ela tem algumas características, né? Que são uma tela difusora, né? Um acrílico, né? Que faz a distribuição da luz ao longo da parte dessa telinha branca que tem aqui. E aqui, pessoal, nesse tipo de luminária, né, que ela tem essa bordinha, o LED fica na lateral, ou seja, a luz ela é jogada na lateral para esse difusor, né, que a gente tem aqui plástico. Esse difusor plástico acaba distribuindo a luz, né, criando uma luz mais difusa, distribuindo a luz então pela luminária. O que mostra, né, que a gente pode perceber que não é algo tão eficiente. Por isso então a baixa eficiência, né, uma eficiência de 75 lumens por watt desse tipo de luminária. Aqui vocês podem perceber que o LED ele é colado, tá, numa fitinha de LED, né. Não tem como reparar, né, essa fita de LED ela é muito sensível, muito delicada, não vale a pena reparo dela, né. Então estragou, a gente tem que acabar jogando fora. O LED ele tem que trabalhar sempre com a temperatura mais baixa possível para garantir uma durabilidade dele, uma vida longa, né, ao LED. Esses tipos de luminária aqui não consegue, né, manter a temperatura do LED numa temperatura baixa, fazendo com que ele tenha uma vida longa. Então esse é um problema desse tipo de luminária. Bem, pessoal, visto essa luminária, né, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Aqui, como ela é bastante simples de tirar, né? Aqui, com o auxílio de uma chave de fenda fininha, né, a gente já consegue facilmente liberar a luminária e abrir ela, né, retirando então a capinha plástica, né, que efetivamente acaba jogando a luz. E aqui a gente vê a formação da luminária. Vamos dar um zoom aqui. Olha só, pessoal, aqui então a gente tem a parte de baixo, né, da luminária, que é uma estrutura metálica de alumínio, né, e os LEDs são presos nessa plaquinha que ajuda a dissipação de calor. E o que é interessante disso, né, os LEDs, né, vamos imaginar aqui a luminária, eles são todos eles apontados então para baixo. Então eles geram a luz, né, jogam a luz que gera diretamente nessa superfície que a gente tem aqui, e com isso conseguindo uma eficiência energética muito maior, né, do que o modelo visto anteriormente. Então, outro detalhe interessante desse tipo de luminária, né, o reator ele está internamente, né, distribuído aqui na luminária. Na parte 2 do vídeo a gente vai detalhar um pouquinho melhor isso aqui, né? Mas notem, né, essa é a disposição
né, do reator internamente dentro da placa. Então, se queimar o reator, eu não tenho como trocar, né? Eu tenho que trocar a peça toda, então é uma desvantagem nesse sentido. Mas essa é a montagem, né, a parte interna, então, da luminária. Para colocar ela de sobrepor, né, a gente tem que usar ela na caixinha de teto, né, com esse acessório que a gente viu aqui, né, que vai ser preso, né, para as presilhas que tem aqui nessa parte laranja. Mas essa parte laranja também serve para a gente colocar as alcinhas, né, as molinhas de sustentação quando a gente quer botar ela de sobrepor. Eu fiz aqui com a própria caixinha, né, da luminária que veio, uma imitação, né? Vamos imaginar que isso aqui seja um forro de gesso, onde a gente tem esse buraco que eu quero encaixar, né, ou prender essa luminária nesse buraco. Então vamos ver como é que a gente faz. A gente precisa primeiro então instalar as molinhas nesse engate laranja, né? Eu posso tentar colocar ele aqui ou simplesmente girar ele, né, sacar ele fora e colocar a molinha aqui. Notem, né? Eu tenho que colocar com esse ganchinho da molinha, né, de modo a fazer com que a estrutura ela fique, que essa mola tenha força, né? Vamos chamar assim. Então, o ganchinho fica de um lado e essa alça e essa trava da molinha fica do outro. Então, eu tenho que colocar mais ou menos assim, ó. Vamos ver se a gente consegue detalhar. Então, essa alça da molinha aqui, né? A gente coloca a mola aqui por dentro. Notem, né? Que eu fiquei com a molinha de um lado, né? Com o suporte da molinha do outro e a alça aqui, né? E agora eu tenho que prender, então, a molinha aqui dentro, no outro lado. Aperta a molinha e encaixa. Notem, né? Essa alcinha, esse suporte da mola aqui ficou desse lado, né? E a mola ficou do outro. Então com isso eu consigo dar a pressão necessária, né, para prender. Coloco ela novamente no lugar, né? Giro, tá preso ela. Com isso eu consigo regular ela, né? Do mínimo para o máximo aqui, dependendo do tamanho do buraco que a gente tem no gesso, no forro de PVC, ou onde a gente for instalar isso aqui, né? Repito esse processo, né? Para o outro lado também. Tá instalado o suporte aqui, né? Vamos imaginar então que a gente vai colocar ela no teto, né, pessoal? O que a gente precisa fazer? Regular, né, a distanciamento de modo a conseguir prender isso de maneira apropriada. E quando a gente for encaixar a luminária, né, a gente tem que levantar, então, né, a molinha, né, que ela pegue na parte superior, então, do gesso, do forro de PVC, né? O mesmo ocorre com o outro lado, né? Eu tenho que levantar ele, né? Obviamente aqui o papel é mole, é fácil, né? Mas ele tem que prender, né, e vai ficar, né, preso dessa maneira em cima do gesso, do forro de PVC ou do qualquer outro forro que a gente tenha colocado, né. E com isso a gente consegue regular, né, se o buraco for um pouquinho maior ou menor, a gente consegue regular, né. Sempre é interessante fazer um buraco pequeno, né, porque a gente consegue, no futuro, se precisar trocar uma luminária, né, for uma luminária maior ou menor, a gente consegue ter espaço, eu diria, né. Se a gente fizer um buraco muito grande no futuro a gente colocar uma luminária menor, a gente vai ter problema. Então se a gente fizer um buraco, né, pequeno no forro de gesso ou no forro de PVC, no futuro a gente venha trocar a luminária, ela for um pouquinho menor, a gente não vai ter problema com relação a isso. Tranquilo, pessoal? Bem, a caixinha que a gente viu aqui em cima, que fica acoplada aqui, ela não tem função nenhuma, né? Ela só tem a função de encaixar, né, e permitir o encaixe melhor no suporte de teto. Agora vamos dar uma olhada então com mais detalhe na parte interna, né, efetivamente dessa luminária e ver como é que ela funciona e quais são as principais características que ela tem aqui. Então a placa, né, ela tem um bom dissipador, né, ela é montada, os LEDs são todos montados em cima de uma placa que ajuda a dissipar o calor. Isso melhora, né, a questão térmica dos LEDs, e os LEDs, a vida útil do LED, ela é diretamente afetada, né, pelo excesso de calor. Quanto mais quente o LED trabalha, menor a vida útil do LED. Ela montada então nessa chapinha metálica, ela faz com que o calor, né, seja dissipado de uma forma mais eficiente então para o meio ambiente. Mas o que é esse círculo que a gente tem aqui internamente? Isso aqui é o reator, tá, pessoal? A gente vai dar uma olhada em cada componente, né? Eu tenho situações, né? Eu tenho os componentes espelhados, então eu tenho dois conjuntos, né, de reatores. O que pode acontecer, né? Eventualmente um deles pifar, eu tenho meia lâmpada, né? Eu tenho meia luminária funcionando. Vamos dar uma olhadinha com mais detalhe nos componentes que a gente tem aqui para a gente ver como é que eles são. Cada pontinho amarelo que a gente tem aqui é um LED. Então a estrutura toda aqui então é disposta, né, com vários LEDs, de modo a deixar a luz o mais uniforme possível, né? Aqui então eu tenho a entrada de energia, né, onde eu tenho o fase e o neutro, nesses dois fiozinhos aqui que estão interligados então com fiozinho na parte de trás, né? Esse componente pretinho aqui é um varistor que protege então contra danos, né, contra picos de tensão, surtos de tensão vindos da parte externa. E aí a gente tem dois circuitos, né? Um circuito que vem para o lado de cá e o outro
que vai para o lado de lá, que se replica, né, para o lado de lá. O que a gente tem aqui, né? Dois fusíveis, né, F1 e F2. Aqui a gente tem uma ponte retificadora, ela converte a eletricidade de tensão alternada para tensão contínua, é armazenada nesses dois capacitores. E aqui eu tenho um circuito integrado, que ele fornece então as condições, né, ou é um driver, né, de LED, faz o acionamento de maneira constante, né, regula a energia, né, entregue aos LEDs, de maneira a que ele funcione sem piscar, sem oscilar, de maneira constante. Vamos ver como é que esses LEDs são ligados, né? Eu vou usar o meu multímetro aqui na função de teste de diodo para a gente ver como ele funciona. Notem que aqui a gente vai encontrar conjuntos, olha só, de 5, né? Então são conjuntos de 5 LEDs em paralelo, né? A gente faz a ligação. Eu tenho sempre então conjuntinhos de 5 LEDs que estão ligados em paralelo, associados então, né, a um conjunto maior que está ligado na saída desse capacitor aqui. A gente já vai ver aqui, né? Ele não aciona porque a tensão que eu tenho aqui ela é muito baixa. Então, deixa eu aumentar essa tensão aqui. Esse meu equipamento, esse meu multímetro, ele pode medir a resistência de isolação e eu posso selecionar então a tensão que eu estou aplicando. Nesse caso aqui eu estou aplicando 100 volts nas ponteiras do multímetro. Eu vou aplicar esses 100 volts então aqui nesse capacitor aqui que a gente tem, que é um capacitor de saída que está em paralelo com os diodos, né? Está em paralelo com o diodo LED. Vamos testar aqui, vamos ver o quanto que vai acender, né? Notem, né? Metade do meu conjunto de LED aciona, né? E com isso eu consigo ver então se eles estão funcionando ou não, né? E, ou seja, nesse caso aqui tá, esse equipamento é novo, né? Tá todo ele funcionando. Então metade do circuito funciona por aqui, né? E a outra metade funciona então quando a gente testa o outro lado. A outra metade funcionando também. O fabricante diz que a luminária então é alto volt, né? Ou seja, ela funciona de 100 volts até 240. Então vamos testar aqui, vamos ver se de fato é verdade, né? Eu estou com o meu varivolt aqui, né? Está com 27 volts aqui agora, conectado. Vamos no varivolt aumentar a tensão e vamos ver qual é o valor, né, efetivamente que começa a funcionar, né? Nota que com 40 volts ela já começa a ligar, né? Mas e se estabiliza até a partir de 90 volts, né? Então, com 100 volts já está funcionando perfeitamente bem. Vamos aumentar a tensão. Notem que aqui a gente tem no osciloscópio a corrente. A gente aumentando a tensão, obviamente se mantém a potência entregue nos LEDs, né? A corrente ela tende a diminuir. Então em 220 volts, a minha tensão ela vai até 240. Vamos colocar 240. 240, um pouquinho mais até, 242, ela está funcionando aqui perfeitamente bem. Agora vamos fazer um teste que é o que eu havia comentado já anteriormente, que é o teste da corrente de partida ali, né? Se ela vai apresentar uma corrente muito alta na partida. O pior caso é então quando a gente está com a tensão ou com o equipamento alimentado em 110 volts, que é o típico em alguns estados aqui do país, né? 110, 127, enfim, vamos fazer o teste com 110 e vamos ver qual é a corrente de pico máxima que a gente acaba tendo aqui, né? Nesse caso, né, a minha corrente é uma corrente que eu tenho RMS aqui é de 470 mA. Vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um ensaio então qual é a corrente máxima de pico, né, que a gente tem no momento da partida, no momento que a gente liga esse equipamento. Notem, né? Eu cheguei num pico aqui de 8.18. Vamos dar uma olhadinha aqui com mais carinho. Dando um zoom aqui na tela, né? Essa foi a pior situação que eu encontrei. Então, com a ligação em 110 volts, né? Com a tensão de alimentação em 110, eu tive uma corrente de pico de 8.18 amperes. Notem, né, que no momento que eu liguei, né, no momento da partida, obviamente a forma de onda ela se deu, né? Também coincidiu com o semiciclo positivo da forma de onda, né? E gerou esse pico aqui com amplitude então de 8.18 amperes. Imagine isso, né, multiplicado por 10, né, numa sala onde eu tenho 10 luminárias e coincida. Vou ter uma corrente então de partida, vamos chamar assim, né, inicial na chave, né, no interruptor que eu tenho na minha sala de 81 amperes. Ele não vai funcionar por muito tempo, tá? Gostaria que o Brasil seguisse algumas normas internacionais que limitasse essa corrente de partida, onde cada reator ou cada luminária desse tipo de LED que a gente tem atualmente, ela tivesse um driver com um filtro na entrada que limitasse esse tipo de corrente. Bem, agora eu estou medindo
a forma de onda de corrente, né, com a tensão em 110 volts, né. Notem que eu tenho picos aqui de corrente, então de 1,6 amperes, então tanto positivo como negativo. É bastante corrente, né, um pico bem grande. E vamos medir a análise, fazer uma análise harmônica, né. Obviamente esse osciloscópio tem a função de FFT, vamos colocá-la aqui e vamos ver, vamos melhorar um pouquinho ela aqui, dar mais resolução, para vocês verem a quantidade de harmônico que tem aqui. Percebam, né, então aqui eu estou com um span de 1K, de 1000 Hz, né, na área toda, com o centro, né, aqui em 300 Hz. Então aqui eu estou com uma harmônica em 300 Hz, a minha quinta harmônica, 300 Hz, né? Aqui é meu fundamental 60, 180, minha terceira harmônica, quinta, né? Notem que as harmônicas ímpares, né? Deixa eu aumentar meu span, né? Para vocês se assustarem, né? Com o que vocês vão ver aqui. A quantidade de harmônica que tem nesse tipo de estrutura. Então note, né? Tudo isso aqui são harmônicas ímpares, né? Que tem, em função de eu não ter um filtro, em função de eu ter uma curva, né, característica, né, uma curva de corrente típica de corrente, né, de um retificador de onda completa, né. Então, que é o que a gente tem aqui, né. E notem a quantidade de harmônicos que a gente tem aqui é muito elevada. Então, isso, claro, que em pequena quantidade não vai fazer efeito nenhum na instalação, né, mas com uma grande quantidade isso pode trazer algum dano. O equipamento está funcionando aqui há mais de 1 hora, notem que a temperatura já estabilizou em 61,3 graus, né? Essa é uma temperatura bastante alta, né? No LED, essa temperatura com certeza está mais alta do que esse valor, né? Lembrando que temperatura alta em LED faz com que a vida útil dele se reduza. Então essa é uma preocupação que os fabricantes têm que ter, né? De modo a manter, né, ou melhorar o sistema de dissipação de calor para os equipamentos de LED. Eram essas as principais informações que eu queria passar para vocês sobre essa luminária então da Frameless da Toshiba e de outros fabricantes também que são muito similares, né? Fica a dica que esse suporte aqui eu não gostei dele, né? Não achei ele prático o uso dele. A instalação em gesso, em PVC, enfim, em forro é bastante simples, né? Mas essa questão de usar ela embutida na laje com esse tipo de suporte eu não achei interessante. Espero que a durabilidade dela seja conforme o manual, né? Conforme o fabricante diz. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, curte e compartilha com seus amigos. Deixe o seu comentário, né? É sempre importante aqui para o engajamento e para o crescimento do canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.